Aleluia. Ó Senhor, Tu sabes tudo, Tu bem sabes que eu te amo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu me deparei com uma frase de São João da Cruz, que diz: Ao entardecer da vida, sereis examinados no amor. Esse entardecer da vida, o que é? Quando nós estivermos de partida deste mundo, seremos examinados pelo amor que é Deus, para perceber Ele, se nós fizemos um caminho de amor com Ele, ou se não vivemos como cristãos de verdade. Essa dinâmica de sermos avaliados, examinados pelo amor, é justamente o que hoje Pedro e Paulo nos ensinam. Esses dois que são considerados as colunas da igreja, a eles foi dado a graça de fundar, ser fundamento para a igreja de Jesus Cristo. Um conviveu com Jesus, Pedro, o outro não. Mas mesmo não convivendo com Jesus, a autenticidade do encontro de Paulo com Jesus leva este homem a se tornar tão grande quanto os apóstolos que conviveram com Jesus. Mas o que é que estes homens nos ensinam para que nós também, que nos dizemos cristãos, para que nós possamos viver de verdade? Logo após a missa, nós teremos aqui uma palestra sobre a perseguição religiosa no mundo, a perseguição aos cristãos no mundo. Todos são convidados a permanecer, vai ser logo depois da missa. O que leva milhares e milhares de cristãos na Coreia, no Afeganistão, em vários países da África, na China, em alguns países da América Latina, o que leva esses cristãos, mesmo perseguidos, a não desistirem de Jesus. O que leva a mesma coisa que levou estes dois. Pedro, ao ser condenado à morte de cruz,
disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele foi morto com a cruz de cabeça para baixo. O outro passou muito tempo preso, porque tinha cidadania, vamos dizer assim, romana. Passou muito tempo preso para que ele pudesse desistir de ser cristão, dando várias e várias chances. O Império Romano deu a ele várias e várias chances na espera do tempo para que ele pudesse desistir, e ele não desistiu. Estou falando de Paulo. Até que chegou o dia dele ser decapitado e morrer. O que leva a isso? Primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João sobem ao templo para rezar. Tem uma pessoa lá paralítica, pedindo esmola. Pedro e João dizem: nós não temos nada, mas o que temos te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. O que leva os cristãos a não desistirem de Jesus Cristo, antes de tudo, é a fidelidade à oração. Eles subiam todos os dias ao templo para rezar. Quanto tempo do meu dia eu dedico a Deus? Não nos contentemos em cumprir ritos. Quanto tempo por dia? Por isso que eu fiz questão de falar no começo da missa, essa missa não vale para a missa de amanhã. Acho que nenhum de vocês está aqui para isso. Mas não cumpra somente o preceito semanal de vir à missa. Quanto tempo você dedica a Deus por dia? Segunda coisa que esses homens nos ensinam. Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, diz da sua pregação, do evangelho que ele prega, e muito mais pregado com a boca, pregado com a própria vida. Mas Paulo não prega uma teoria. Paulo não fala de uma ideia. Paulo não fala de uma atitude moral, que isso pode, que isso não pode. Paulo fala de uma experiência com alguém que está vivo. Esse alguém é Jesus Cristo. Nós não somos cristãos porque recebemos uma catequese dizendo que Deus é o Todo-Poderoso, isso, aquilo outro. Nós só seremos cristãos de verdade se fizermos uma experiência com Ele. Tem que ter tido a primeira, para que seja alimentada pelas outras. Essa primeira é marcante, é um divisor de águas na nossa vida. Quando foi a tua experiência com Deus de verdade? A pregação de Paulo, o testemunho de Paulo, que levou até as últimas consequências, sem desistir de Jesus, nasce de um encontro pessoal com Jesus. Quando foi o seu? Prova de um encontro pessoal com Jesus é a mudança de vida. Prova do encontro pessoal com Jesus é a escolha que fazemos por Ele. Prova do encontro pessoal com Jesus é o nosso coração que ama a Deus. E uma última coisa que Pedro nos ensina no Evangelho. Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes se ele o amava. Muitos teólogos vão dizer que era para que Pedro se desculpasse por ter traído 3 vezes. Obrigado. Se desculpasse por ter negado 3 vezes. Não. Na soberania majestática da Bíblia, o 3 significa adesão total. Não era apenas para Pedro descontar ou para Pedro pagar as 3 negações. Se fosse assim, nós e ele teríamos que falar que amamos Jesus milhares e milhares de vezes, porque o negamos cada vez que o pecamos. Cada vez que pecamos. Pedro revela o seu amor por Jesus de uma forma soberana. Eu não tenho tudo que o Senhor queria de mim, mas o tudo que eu tenho, eu te dou. Eu ainda não consigo te amar como o Senhor deveria,
mas naquilo que eu posso, eu quero te amar. Que hoje, ao celebrarmos estes dois grandes homens, fundamentos da nossa fé, nós possamos entender que ser cristão não é para covarde. Ser cristão de verdade é preciso ter a coragem de ir até as últimas consequências, como os cristãos que são perseguidos no mundo até hoje, e deixarmos de ser hipócritas para vivermos aquilo que nós acreditamos, principalmente nascido de uma experiência que fazemos com alguém que está vivo, chamado Jesus Cristo. Você não acredita numa ideia. Você não acredita apenas num fato histórico, em alguém que viveu há 2000 anos atrás na Palestina. Você acredita em alguém que venceu a cruz, que deixou o sepulcro vazio e que neste exato momento, repito, que neste exato momento quer falar com você, quer falar ao seu coração. Dê a sua resposta neste dia, pedindo por intercessão de São Pedro e de São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.